Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Eu o seguirei aonde quer que vá." Jesus respondeu: "As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça." E a outra pessoa, ele disse: "Siga-me." O homem, porém, respondeu: "Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai." Jesus respondeu: "Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus." Outro ainda disse: "Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família." Mas Jesus lhe disse: "Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus." Hoje eu quero usar esse pequeno contexto aqui no Evangelho segundo Lucas, para que nós possamos meditar um pouquinho no que o Senhor nos convida a viver. O convite de hoje, ele é muito claro. Solte o passado. Isso mesmo, solte o passado. Muitas das vezes nós queremos seguir a Jesus e nós queremos romper espiritualmente em áreas da nossa vida. Queremos avançar e nós pedimos para Deus: Senhor, nos dê um posicionamento mais fortalecido, nos ajude a subir novos degraus, nos fortaleça espiritualmente, nos dê uma sabedoria maior, nos ajude a romper, nos leve a um próximo nível. Mas quantas das vezes nós pedimos isso a Deus, mas ainda estamos presos ao passado. Estamos presos a algo que nos impede de romper. A mensagem de hoje tem o cunho de mostrar a você que está me ouvindo o preço de seguir a Jesus. Não adianta nós nos colocarmos diante de Deus com um desejo intenso de seguir a Ele, de fazer a vontade dEle, se ainda estamos presos a coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo que isso é algo que acontece com cada um de nós. Nós queremos romper espiritualmente, queremos viver a vontade de Deus, queremos ser quem Ele nos chama para ser, mas muitas das vezes nós não conseguimos abandonar coisas que nos impedem de seguir a Jesus. Nesse contexto aqui, e aí agora eu quero explanar cada parte que eu falei com você, está dizendo claramente: o preço de seguir a Jesus, você vai precisar entender que para seguir Jesus, muitas das vezes você vai ter que abandonar os seus apegos. Isso mesmo. Olha, perceba que ele diz assim: as raposas têm tocas onde moram e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer lugar para recostar a cabeça. Muitas das vezes nós estamos tão apegados ao que queremos, aos nossos desejos, e aí a gente pode colocar até mesmo um lar, um ambiente, uma casa, um apartamento, um desejo pessoal. Nós estamos tão apegados a isso que nós falamos para Deus: Senhor, espera, deixa eu resolver esse problema aqui, deixa eu realizar esse desejo pessoal, e aí depois eu vou seguir o Senhor da maneira que o Senhor quer. Muitas das vezes nós não falamos claramente a Deus, mas essa é a nossa mentalidade, esse é o nosso interesse mais profundo e oculto. Muitas das vezes é realizar os nossos desejos para depois seguir a vontade de Jesus. E aí eu vou dizer a você: seguir a Jesus tem um preço, e o preço é: solte os apegos, solte o passado. Na sequência desse texto aqui, Jesus ainda diz: olha, siga-me. E o outro homem diz a ele: deixe-me primeiro sepultar meu pai. E aí o Senhor o responde: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Se nós lemos um contexto como esse, com um olhar muito carnal e frio, nós começamos a acreditar que Jesus é insensível quando ele diz: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Mas eu quero convidar
você a uma ótica espiritual, para que você possa entender que o Senhor não está sendo insensível à dor daquele homem. Muito pelo contrário, Ele está dizendo: olha, o tempo daquela pessoa nessa terra findou-se. Aquela pessoa já viveu um processo e hoje é o seu processo. O agora é você. Então você precisa abandonar essa dor, esse luto, esse passado e seguir em frente, prosseguir. Sua vida só irá romper se você continuar caminhando, se você continuar seguindo em frente. Não tem como você seguir em frente, romper e viver o que Deus tem para você, se ficar preso a algo que está morto. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, quando nós falamos algo que está morto, nós estamos literalmente falando de um passado. Nós podemos relacionar esse contexto a alguém que faleceu. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem superar dores na alma profundas de um luto, porque ficaram presas no questionamento do porquê aquela pessoa não está mais entre nós. Muitas pessoas questionam essa dor, muitas pessoas não conseguem aceitar que o tempo de uma outra pessoa acabou. Mas olha, eu quero trazer um consolo para sua alma. Você que me escuta, que perdeu um ente querido, eu quero dizer algo para você. Muitas das vezes o Senhor, ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o porquê Ele determina um tempo para cada um de nós estar aqui. Eu quero dizer a você que, sabendo de todas as coisas, muitas das vezes o Senhor, Ele finda o tempo de algumas pessoas, até mesmo para que salve a alma dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas estão indo numa direção de uma profunda destruição e essa destruição pode muitas das vezes acarretar na vida de quem cerca. Eu quero que você que está me ouvindo entenda que nós não devemos nos lamentar, porque se nós olharmos por uma ótica espiritual, aqueles que morrem, a palavra de Deus diz isso, aqueles que dormem, né? Eles estão melhores do que aqueles que estão vivos na terra, que o fim das coisas são melhor do que o princípio delas. Então nós não devemos ficar lamentando. Eu sei que é necessário que haja sim, né, um profundo respeito à dor, porque nós sentimos falta, nós sentimos saudades, mas quando nós olhamos para a morte como um fim trágico, uma tristeza profunda, nós estamos esquecendo que na verdade é uma passagem para um outro lado, um lado que Jesus nos convida a viver em perfeição, um lado divino. É por isso que nós pregamos a palavra do Senhor, é nisso que nós acreditamos, na salvação, no outro lado. Quando nós saímos daqui e vamos viver ao lado do Senhor, é disso que falamos. E talvez você que está me ouvindo diga: mas Inara, eu não consigo abandonar essa dor, eu não consigo aceitar. Meu irmão e minha irmã, é necessário que nós abandonemos o passado, que nós aceitemos determinadas coisas para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes, o fato de você não soltar o passado e ficar apegado nele, como se essa dor fosse algo que pertence a você, faz exatamente você não conseguir seguir a Jesus e romper na sua vida. O peso da dor não deve ser como algo que está preso a você. Você não deve carregar esse peso, mas deve abandonar essa dor, deve abandonar esse passado, deve abandonar esse apego. Meu irmão e minha irmã, o Senhor disse claramente aqui, Ele disse: deixe que os mortos sepultem seus mortos. O que Ele quis dizer? Uma pessoa que fica profundamente ligada ao luto, ela vai morrendo junto com aquela dor, porque ela já não consegue ver vida, ela já não consegue sentir a presença de Deus da mesma maneira. Mas o convite hoje é que você solte o passado, que você solte esse apego, seja ele uma pessoa. Às vezes o que morreu foi um trabalho, às vezes o que morreu na sua vida foi um relacionamento, às vezes o que morreu na sua vida foi algum objetivo que você tinha e que hoje foi frustrado. Mas eu quero dizer a você que Jesus tem algo novo para você. E eu não estou fugindo do contexto aqui. Eu quero dizer a você que é necessário pagar um preço para seguir a Jesus, e um desses preços é soltar o passado, soltar o apego, soltar a necessidade de sofrer por algo que você não tem mais, por sofrer por algo que não está sendo da maneira que você quer. É necessário que eu e você entendemos que para seguir Jesus, nós vamos passar por alguns desconfortos, nós vamos ser incomodados, e esse incômodo é necessário, porque muitas das vezes estamos apegados a algo que nos impede de romper, de avançar, que nos impede de seguir a vontade de Deus, e por esse motivo precisamos ouvir a voz do Senhor.
Ainda nesse contexto, Jesus diz, outro homem disse, né? Senhor, eu o seguirei, mas eu preciso antes me despedir da minha família. E aí eu repito a você que está me ouvindo, nós precisamos abandonar os apegos. Quantos de nós não conseguimos seguir a Jesus porque vivemos em idolatria e muitas pessoas não entendem o significado da idolatria. Meu irmão e minha irmã, idolatria significa não é ficar adorando uma imagem. Às vezes você não adora uma imagem, mas você idolatra uma pessoa, você idolatra alguma coisa. Quantas pessoas vivem em idolatria? E por viver numa profunda idolatria, essas pessoas não conseguem soltar o passado, soltar esse apego e seguir a Jesus. E aí eu quero te dar um exemplo do que é uma idolatria. Idolatria está ligado a algo que você pensa o tempo inteiro, a algo que você se alimenta e que você quer tanto, que você busca estratégias e maneiras de ter aquilo. Às vezes a idolatria está ligada a uma pessoa que você não consegue esquecer, que vem na sua mente o tempo inteiro. Às vezes está ligada a um relacionamento que você não aceita perder. Às vezes está ligada a uma realização pessoal que você acredita que vai ser feliz somente aqui, ou então você vive constantemente gastando sua energia, sua força, sua fé, dedicando naquilo. E aí eu volto a dizer a você, quando você está apegado a alguma coisa mais do que a Deus, você não consegue seguir a Jesus, você não consegue romper, você não consegue viver o que Deus tem para você. A mão de Jesus não está encolhida, está estendida, Ele quer agir ao seu favor. E aí o que eu quero dizer a você que está me ouvindo é, Jesus disse a seguinte frase: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Você precisa negar esses apegos, você precisa soltar o passado, você precisa entender que aquilo que você quer está a um passo à frente. Quando você olha para a frente, quando você prossegue, isso mesmo. Olha, Jesus, eu vou concluir essa mensagem dizendo, Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui? Aquele que deseja seguir a Jesus, mas continua olhando para trás, aquele que deseja seguir a Jesus, mas continua apegado a pessoas, a bens, a situações, a lugares, a vícios, a idolatrias, aqueles que querem seguir a Jesus, mas não conseguem negar a si mesmo, não conseguem abdicar de coisas, não conseguem falar, não, Senhor, não, eu vou dizer não para essas coisas na minha vida que estão me impedindo de romper. Esses não conseguem caminhar dentro da vontade de Deus. Mas eu quero dizer a você hoje, para finalizar a mensagem, solte o passado. Solte o passado. E talvez você diga, Nara, como eu vou soltar o meu passado? Você pode começar orando. Isso mesmo. Você precisa começar uma lapidação espiritual. O que é essa lapidação espiritual? É literalmente uma libertação de mentalidades erradas, de convicções erradas, de desejos errados e até mesmo de apegos errados. Às vezes você ainda está no luto por algo que você perdeu, às vezes você ainda está apegado a algo que não vai mais fluir. Abandone esse passado. A mulher de Ló, ela virou uma pedra, ela virou uma estátua de sal, porque ficou apegada ao passado, porque ficou olhando para trás. Para que você ande para frente, você não pode olhar para trás, você precisa olhar para frente, e logo à sua frente está Jesus. Para segui-lo, você precisa olhar para Ele. Para segui-lo, você precisa literalmente soltar o apego, soltar o passado. Que você possa hoje entender que é necessário orar, pedindo para Jesus uma lapidação espiritual, pedindo a Ele que arranque de você apegos, arranque de você pensamentos do passado, que faça algo novo, que te mostre a luz que está na sua frente, para que você possa caminhar e romper, avançar e viver aquilo que Deus tem para você. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que venha de encontro a cada um de nós, que vá de encontro a essa vida. Senhor, muitas das vezes nós não conseguimos soltar o passado, não conseguimos nos desapegar de pensamentos negativos, Senhor. Parece que a nossa mente parece que sente prazer de ficar remoendo certas dores e muitas das vezes fica apegada, Senhor, a coisas que nos afastam da Sua vontade. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor que faça uma limpeza profunda. Sopra, Senhor, sopra para bem longe essa idolatria, esse apego, esse luto, esse passado. Assopra para longe, Senhor, e faça
tudo novo. Senhor, que o Senhor possa limpar como uma folha de papel quando ela é limpa, apagada, passe uma borracha, apague aquilo, Senhor, que está sendo uma pedra de tropeço, arranque os obstáculos, que essa pessoa possa, em nome do Senhor Jesus, viver uma nova fase, que ela possa sentir o seu cuidado, o seu zelo, mostrando para ela que o Senhor tem algo novo, que para te seguir, para romper, para avançar, será necessário que ela olhe para frente. Então, em nome de Jesus, Senhor, traga um novo caminho, traga novas pessoas, traga novos ambientes, traga novos pensamentos, traga, Senhor, a presença do seu Santo Espírito, potencializando o seu poder e afastando todo engano, todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.